Olá, seja oficialmente muito bem-vindo à nossa segunda EdClass, a nossa aula semanal para empreendedores do direito. Eu me chamo Mariana Benante, sou advogada e mentora de advogados e hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu gosto muito. Já estou aqui com o meu chá e já vou liberar aqui o material para a gente iniciar. Vamos lá. Como que você vai começar a definir o seu modelo de negócio na advocacia? Para a gente iniciar, eu gostaria de apresentar rapidinho aqui para vocês um episódio da minha vida, né? Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Venantes, sou advogada, empreendedora e mentora de advogadas, sou pós-graduada em advocacia empresarial e pós-graduanda em Fashion Law, o famoso direito da moda. Em 2020, eu fundei o MB Law, que é o meu escritório de advocacia focado no atendimento para empreendedores. E em 2022, nasceu a MB Academy. E o que eu gostaria de falar aqui para vocês hoje, no início já dessa nossa aula? Hoje, eu sou completamente apaixonada por marcas e negócios, mas eu sempre gosto de ressaltar que nem sempre foi assim. E quando eu falo para vocês que nem sempre foi assim, foi porque durante a minha trajetória, por muito tempo, eu tive vários episódios que me fizeram ter um certo receio com a advocacia. Inclusive, conhecer os tipos de empreendedores que existem na advocacia e os modelos de negócio. Por que eu estou falando isso aqui para vocês hoje? Porque por muito tempo eu acreditei que a advocacia não era para mim. Por muito tempo eu acreditei que eu não tinha as habilidades necessárias para advogar. Por quê? Porque eu tinha uma visão limitada de alguns modelos de negócios na advocacia. E eu quero que você deixe aqui nos comentários se você se considera um empreendedor jurídico ou não, para a gente já ir se conhecendo melhor. Mas a questão é que todos nós somos empreendedores. Então, para a gente iniciar, eu separei aqui os 3 tipos mais comuns de empreendedores jurídicos que existem, para a gente ir conversando e para você realmente saber se você se identifica com algum ou não. E por que nós vamos falar do tipo de empreendedores antes de falar dos modelos de negócio? Porque isso vai influenciar diretamente como que você vai definir o seu modelo de negócios. Vamos lá. O primeiro tipo de empreendedor que nós vamos falar aqui hoje é os usuários empreendedores. São aqueles empreendedores que desenvolvem soluções para problemas que afetam diretamente ou que afetam pessoas próximas. Mariana, como que eu posso aplicar isso na minha advocacia? Por exemplo, você começa a explorar um pouco mais o direito previdenciário porque você tem o desejo de aposentar o seu pai. Um caso bem famoso do mundo business foi o caso da Dropbox, que ele foi desenvolvido justamente em uma viagem onde o fundador, antes de idealizar todo esse sistema, né, esse ecossistema de negócios em nuvem, ele foi para essa viagem e chegou lá e ele esqueceu o pendrive que tinha os principais arquivos e ele ficou super frustrado por não conseguir acessar o documento de qualquer lugar. Ele começou a idealizar, então, algum sistema de nuvem para arquivar realmente documentos que você pudesse acessar de qualquer lugar, justamente devido a essa dor. E esse é o maior exemplo que a gente tem de usuário empreendedor. Como eu citei no direito, pode ser uma pessoa que começa ali a advogar no direito de família, porque passou por um divórcio conturbado, pode ser várias dessas espécies, ok? O segundo é o tipo mais comum do mercado, que são quem? São os usuários copiadores, que é aqueles que consiste em, através de inspiração de outros profissionais que já existem no mercado, e ali quando você passa a admirar aquela pessoa, aquele negócio, desperta seu interesse em ser similar àquela pessoa ou aquele modelo de negócios. Um exemplo muito clássico do mundo business é o Burger King, que todo mundo sabe que foi criado, pensado justamente no modelo de negócio do McDonald's, que foi o pioneiro no mercado, mas isso nem quer dizer que, nem sempre quer dizer que quando você é pioneiro, você vai ser o único, né? Ali você dá margem para outras pessoas, você cria, desenvolve a sua ideia, mas outras pessoas podem vir e adaptar uma ideia semelhante à sua, e aí nós vamos falar até sobre isso ali mais na frente, sobre o modelo de negócios. No caso do direito, podemos aplicar a questão dos estagiários. É muito comum você entrar no escritório, você gostar da dinâmica ali e você passar, então, a começar a querer se advogar, a querer se especializar e ter um negócio similar àquele ali que você já teve a experiência no estagiário. Então, ele pode ser, às vezes, assim, eu estagiei em um escritório empresarial, adorava a dinâmica, sabia como atender os clientes, então, quando eu abrir o meu escritório, eu vou abrir exatamente igual aquele escritório que é bem famoso, ou então aquele escritório que despertou realmente o seu interesse. E, por fim, nós temos os intraempreendedores. Esse é um tema pouco mencionado no empreendedorismo jurídico, mas que consiste naquelas pessoas em identificar demandas e oportunidades de empreender
e inovar dentro de negócios já existentes. E isso é uma prática muito, muito comum no mundo business. Temos o caso do servidor da Amazon, o AWS, mas também podemos trazer para a advocacia aqui para o mundo jurídico o caso dos advogados associados. Então, ali, às vezes, dentro de um escritório já consolidado, eles acabam adquirindo um advogado que vai empreender dentro daquele escritório já consolidado, mas numa área, numa outra demanda. Então, você ali desenvolve um serviço, você desenvolve toda uma metodologia e empreende esforços dentro de um escritório já existente. Esse daqui também é um mecanismo muito comum de empreendedor, e é até interessante falar que é muito comum, principalmente no início de carreira, né? A pessoa começa a empreender dentro de uma empresa que já existe. Ali ela não tem os riscos e os ônus, né? A instabilidade do início de um negócio, mas ela valida muito bem a ideia dela dentro daquele negócio já existente. Outro ponto interessante também sobre os intraempreendedores é que às vezes você pode ter o seu escritório físico e você prestar serviços para os escritórios pontuais. Então é muito interessante também a questão do intraempreendedores, é você empreender dentro de negócios já existentes. Isso não inibe o fato de você, às vezes, já estar empreendendo em outra área e ter o seu negócio físico. Eu me considero uma intraempreendedora justamente porque, além de ter um MBLO, meu escritório, eu tenho parcerias com vários escritórios de outros segmentos, onde a gente atua exclusivamente na propriedade intelectual. Então, às vezes, a gente acaba empreendendo dentro de negócios já existentes. Contem aqui para mim também se você já conhecia esses 3 modelos de empreendedores jurídicos, e agora nós vamos passar realmente para falar sobre o quê? Sobre modelo de negócios. Aqui ficou muito claro para vocês que todos nós somos empreendedores, independente de CNPJ, todos nós empreendemos, seja na vida, seja na carreira, seja no negócios. Eu gosto muito dessa frase, porque quando você desperta essa mentalidade de que você é um empreendedor, independente de um CNPJ, e você ali lida tanto com a sua carreira, com a sua vida, como um negócio, os resultados são muito mais satisfatórios. Ok, Mariana, definir que eu me identifico mais com o modelo de negócios. Então, para criar um negócio do zero, eu tive uma demanda, eu quero empreender na advocacia previdenciária porque eu quero aposentar meu avô, meu pai, ou então eu tive uma oportunidade num estágio e agora eu vou querer abrir o meu próprio negócio inspirado naquele negócio. Independente disso, a questão é que você vai precisar moldar um modelo de negócio para a sua advocacia. E por onde você começa a moldar? Eu gosto muito de falar para vocês que modelo de negócio é muito individual. Aqui não existe certo ou errado, não existe aquela coisa de falar que um é melhor que o outro. Existe o que faz sentido para você. Então, nada mais justo do que quando você for definir o seu modelo de negócio, você começar através de um diagnóstico. Você vai analisar o que te levou a empreender na área, o que chamou a sua atenção. Eu tenho algumas mentoradas que o que levaram elas a empreender na advocacia foi poder cuidar do filho pequeno em casa. Então, nós desenhamos validamos todo um modelo de negócio para que ela pudesse realmente criar a filha dela enquanto ela trabalhava ali. Então, ela precisava levar na escola. Um dia que a criança estava doente, ela não conseguia ir, né, a trabalhar. Se fosse num serviço, às vezes num CLT, ou se ela fosse associada, ela teria uma complicação. Então, essa mentorada em específico começou a empreender na advocacia, por quê? Porque ela queria dar uma qualidade de vida melhor para a filha dela e ela queria ter um contato próximo. Paralelamente a isso, eu tenho mentoradas também que o desejo dela é faturar milhões. Então, nós moldamos um outro modelo de negócio. Mariana, quer dizer que se eu quiser cuidar da minha filha e se eu quiser empreender na advocacia para faturar muito, uma coisa inibe a outra? Não. A questão é que quando a gente desenha um modelo de negócio, você tem que pensar o que realmente faz sentido para a sua realidade. Porque assim, você imagina que se uma mãe quer faturar milhões com a advocacia por mês e ela trabalha sozinha, como que ela vai delegar? Como que ela vai passar mais tempo com o filho dela, que esse foi a principal causa dela começar a empreender na advocacia, sendo que ela vai ter que trabalhar ali quase que 20 horas por dia, por exemplo. Então, a questão do modelo de negócio está muito atrelada ao que você espera, ao que você deseja, ao que você quer para a sua vida. Com base nesse diagnóstico, nós vamos começar a tratar sobre realmente alguns pontos mais profundos dos modelos, mas não tem como você pensar no modelo de negócios e se identificar e querer abraçar o mundo. Então é muito interessante de que você faça esse diagnóstico e seja sincero com você. O que você quer? É muito interessante também você colocar aqui como que você quer estar daqui 5 anos. Se você quer um modelo de negócio que te permite uma flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar,
que foi o que aconteceu comigo recentemente, com a nossa última mudança aqui para o estado de Santa Catarina, por causa da transferência do meu marido. Eu pondero muito, quando eu desenho o modelo de negócio do meu escritório, a questão da liberdade, para que eu possa trabalhar de qualquer lugar. Eu até citei lá nas redes sociais, né, que nem eu, nem o meu esposo precisamos abrir mão, né, um em prol do outro, dos nossos sonhos profissionais, em virtude um do outro ali. E por muito tempo, isso era inimaginável. Até que eu fui desenhando cada vez mais o meu escritório de advocacia, onde eu formatei ele para que tivesse 95% dos atendimentos online. Então, isso tudo você precisa levar em questão na hora de realizar o seu diagnóstico. Ok, Mariana, eu desenvolvi, eu sei que eu quero empreender para ter liberdade, ou eu sei que eu quero ter um negócio consolidado, um espaço físico que atraia cliente X, determinado cliente Y. Por onde, qual que é o próximo passo ali, né? A questão, mais uma vez que eu falo para vocês, é de analisar o mercado. Aqui eu já faço até uma ressalva. Quando a gente fala de efetuar um benchmarking, ali, de analisar o mercado dos seus concorrentes, eu não quero que vocês se limitem a ser igual a eles. Porque às vezes o negócio que fez sentido para mim não vai fazer para você. Então é muito interessante você pensar muito no diagnóstico que a gente falou no tópico anterior. E ali, quando você for fazer essa análise de mercado, você procurar profissionais que tenham os propósitos, a missão, a visão e os valores do escritório alinhados com o seu. Porque assim, se você pega um profissional que ele prega a liberdade, mas você quer ter um negócio físico ali, um negócio tradicional, isso vai impactar. Então, sempre quando você for realizar essa análise, é muito interessante que você relacione profissionais que você se assemelham ali, profissionais que despertam o seu interesse. E aqui a gente aplica até o que a gente falou do tipo de empreendedores que são os copiadores lá atrás. Porque assim, você vai moldar, mas adaptando de acordo com a sua realidade. Foi o que aconteceu com o McDonald's e o Burger King, e isso acontece muito na advocacia. Vamos analisar o mercado, que tipo de clientes eles atuam, que serviços eles prestam. Tudo isso você vai começar a moldar e colocar num papel ali para você conseguir realmente estruturar o seu modelo de negócio que faça sentido para a sua realidade. Nós falamos bastante sobre benchmark na EdClass anterior, então, qualquer dúvida, só voltar lá e assistir a aula da semana passada. Você vai analisar também o que as pessoas admiram nesses profissionais. É muito interessante você ter essa dimensão, porque às vezes a gente admira uma profissional e ela é exemplar, né? A gente se identifica com o estilo de vida dela, mas quando a gente pensa no modelo de negócio delas, não vai fazer tanto sentido. Então, mais uma vez, eu bato na tecla aqui para vocês da questão do diagnóstico. Essa daqui é uma das partes que eu acho mais polêmica e que eu recomendo de olhos fechados para vocês. Hoje, nós somos mais de 1 milhão de advogados ativos no Brasil, e isso tem impactado cada vez mais os negócios. Vale ressaltar que nós temos faculdade de direito quase que mais do que em todo ao redor do mundo. Então, a gente precisa ter mecanismos muito específicos para destacar tanto o nosso escritório quanto a sua advocacia. Então, um ponto muito interessante aqui, que eu ressalto como nosso terceiro ponto do tópico de hoje, é você escolher um nicho específico. Mariana, por que eu tenho que escolher um nicho específico? Porque quando você é expert, quando você é realmente especializado numa área, você consegue se destacar. Você imagina que você, quando começa a advogar, você pega a criminal, você pega a família, você pega a previdenciária, você pega a trabalhista, e ali como que você vai ficar conhecido? Como que os clientes começarão a analisar ali a questão de pagar para você? Isso faz muito parte do seu modelo de negócio. Eu trouxe aqui alguns nichos poucos ainda explorados no direito, né, mas que não quero que vocês se limitem a esse. Né? Às vezes você quer advogar na advocacia criminal ou então na advocacia previdenciária. Não importa. A questão é você escolher muito bem um nicho. Trouxe aqui a questão do fashion law, que é o meu queridinho, né? Que é o direito da moda. Que eu posso fazer ali no nicho de fashion law? O fashion law está atrelado, ele tem uma demanda em N áreas. Ele tem demanda ambiental, ele tem demanda trabalhista, ele tem demanda na área criminal, ele tem demanda na área da propriedade intelectual, na área de contratos. Então, assim, a questão é, você vai se especializar em um mercado e você vai prestar um serviço. Isso quer dizer que você vai ter que fazer o trabalhista, o criminal, o da propriedade intelectual, da questão do contrato, do societário? Não, a questão você vai se especializar, mas dentro da sua especialização você vai ter um posicionamento muito aproximado de um nicho muito específico. Eu falo por experiência própria para vocês. A partir do momento que eu comecei a me especializar em direito da moda, começou a ser muito mais fácil até a questão da prospecção ali para o escritório, porque eu tive muito clareza de que cliente que eu queria atingir ou não, mesmo eu trabalhando com a questão de marcas, patentes, na questão da propriedade industrial, propriedade intelectual.
Então é muito interessante também que você se atente a isso. Um outro nicho que vem crescendo muito, e eu falo assim que é uma das apostas aí da década, é a questão dos negócios digitais. Se a gente parar para analisar, o mercado digital evoluiu muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia, mas é interessante você analisar que se fosse uma questão de trabalhar nesse nicho há 20 anos, ele seria um completamente diferente de hoje. E o que você pode fazer ali a questão dos negócios digitais? Você pode trabalhar com a questão dos perfis, que tem muitos perfis fakes. Você pode trabalhar na questão da recuperação de conta, na questão de denúncias de plágio contra plágio, a questão também da LGPD. Tudo isso faz parte de um negócio digital. Então é muito interessante também você se aprofundar sobre isso. Um outro mercado, ainda não tanto explorado também, mas que tem crescido muito nos últimos anos, o mercado da música. Cada vez mais nós vemos advogados especialistas no direito da música. Geralmente são aqueles advogados que têm alguma afinidade, alguma ligação com a indústria musical, mas ele começa ali a desenvolver certas estratégias e certos serviços para atender essa demanda específica do mundo musical. Olha que interessante que eu vou citar aqui para vocês. Quem tem um escritório especialista em direito da moda tem um posicionamento e até um modelo de negócio completamente diferente de quem tem um escritório no mercado da música. Vou citar um exemplo aqui simples para vocês, mas que impactam tanto. Eu atuo com Fashion Law, então eu sou uma pessoa que adora moda. Entretanto, eu sou uma pessoa muito matutina. Eu adoro fazer minhas coisas de manhã. Será que se eu fosse atender o mercado da música, eu teria sucesso? Sendo que a maioria do pessoal que trabalha na música, trabalha no entretenimento, normalmente eles trabalham muito no período noturno. Então, quando você for atender o seu cliente, vai ser raro você conseguir atender um cliente no período da manhã, porque muitas das vezes eles vão estar fazendo show na noite anterior. Então, você precisa começar a analisar isso e a hora que você for definir esse nicho, é muito importante que você tenha essa clareza de que realmente vai fazer sentido para a sua realidade. Eu falo para vocês que eu atuo muito com a questão dos influencers, né, com o pessoal do mercado ali digital também dentro do direito da moda, e eles têm uma temática muito parecida com a minha. Então é fácil eu me conectar muito mais com esse povo. Eu brinco que todo lugar que eu chego, eu me conecto com alguém do marketing ali. Por quê? Porque quando a gente trabalha com marcas, é muito comum você lidar com o lado criativo dos negócios. Então você precisa começar a ter esse insight, a ter esse time de analisar. Quando você for estruturar o seu modelo de negócio, você vai ser mais certeiro, você vai conseguir elencar qual que é o melhor horário de atendimento, quais dias da semana serão melhor, porque tudo isso vai fazer parte do seu modelo de negócio. E aqui eu trouxe também um nicho muito específico que tem crescido muito, que são o quê? Os registros de marcas internacionais, tá? Esse aqui eu percebo que as demandas aumentaram muito, principalmente aqui na nossa região, mas é interessante porque, mais uma vez, quando você se especializa naquilo, você fica cada vez mais requisitado. E a questão do registro internacional é muito interessante porque ele faz parceria com vários outros segmentos que atuam também com a propriedade intelectual. Então, eu quero registrar minha marca em Portugal, eu quero registrar minha marca no Chile, eu quero registrar minha marca nos Estados Unidos. Dependendo, se for uma pessoa que trabalha muito com direito tradicional, aqui uma das estratégias de prospecção que vocês poderiam até aderir é a questão ali de ter uma parceria, ter um contato com empresas de comércio do exterior. Por quê? Porque há empresas que querem ali exportar ou importar mercadorias e é muito importante que ela já registre a marca nesse país que ela tem pretensão de ingressar. Então, assim, como eu só trouxe aqui alguns nichos, mas isso poderia ser aplicado também no direito previdenciário, no direito criminal, no direito ambiental. Por quê? Porque vocês precisam ter essa clareza de que quando você vai escolher um lixo, é primordial que você linke ele com o modelo de negócio que você quer atuar. Imagina se eu tenho um escritório tradicional e eu passo por essa mudança que a gente passou recentemente de estado, como que meus clientes iriam se sentir, sendo que eu atendia eles só no espaço físico, meu cliente tem dificuldade com a câmera, meu cliente tem dificuldade em fazer uma videochamada. Então, tudo isso tem que estar elencado quando você vai começar ali a desenvolver o seu modelo de negócios. O quarto passo é um dos meus preferidos, que é a questão de desenvolvimento da marca, tanto sua pessoal quanto da marca do seu escritório. Esse aqui, pessoal, o Flávio Augusto ele até fala, né, que modelo de negócio, branding são um dos maiores diferenciais para você ter uma margem alta. Por quê? Porque quando esses pilares são muito bem trabalhados, você consegue ter um resultado diferente. E quando a gente fala do desenvolvimento de marca, o ponto principal que eu quero que vocês memorizem aqui hoje é que quando você tem uma marca forte, o cliente não briga por preço. Porque cliente que vem por preço, vai por preço também.
Então, você tem que ter essa pretensão de desenvolver sua marca, porque você precisa criar advogados de marca. E quando eu falo advogados de marcas, não é questão de você trabalhar com marcas necessariamente, mas é a questão de você ter clientes que defendem você, que acreditam nas mesmas crenças que você. A marca é a maior característica de diferenciação que a gente tem no mercado hoje. Isso, pessoal, vocês precisam ter ideia de que a gente lida com mais de 8.000 marcas por dia. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque você acorda, você vai escovar o dente, você já tem a marca do seu creme dental, a marca ali da sua escova de dente, você já tem a marca do café que você vai tomar, você tem a marca da cadeira que você está sentando, da marca do seu computador. E o que leva você a escolher um ou outro? E aqui, de acordo com o seu modelo de negócio, você vai começar a idealizar. Se for questão do preço, então eu vou ter que ter uma alta demanda para compensar. Eu vou trabalhar com uma margem mais baixa, mas eu vou ganhar no volume. Ou então eu vou ter um modelo de negócio que vão ter alguns produtos mais pontuais, vou trabalhar um serviço mais personalizado, entregar toda uma experiência para o cliente, mas vou ganhar, então, na questão da qualidade e não na questão do volume. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar aqui com vocês? Que quando a gente começa a desenhar esse modelo de negócios, é primordial que às vezes muitas pessoas acham assim, eu vou abrir um escritório, né? E às vezes é que nem eu citei para vocês, eu não me identificava com a advocacia porque eu tinha uma visão padrão, da advocacia padrão, de ter que trabalhar no escritório das 8 às 6 da tarde, de não conseguir ter liberdade de ir para onde eu querer, de ter que cumprir horário, a liberdade também de às vezes não poder ir trabalhar com determinada roupa. Então eu acreditava que eu não tinha aquelas habilidades, até que eu descobri que esse mercado ele é imenso, o modelo de negócio precisa fazer sentido para o seu cliente e para você, ele não precisa fazer sentido para um outro profissional da sua área, ele tem que ser de acordo com o que você prega. Eu falo que o empreender é muita questão de um estilo de vida. E falando realmente aqui sobre o desenvolvimento, eu acredito que ele é o maior canal de conexão, que nem eu te falei. Por que o cliente vai escolher você e não um outro profissional da área? E aqui, ó, como que todos esses elementos que nós estamos conversando hoje são cumulativos. Se você tem um serviço bom, se o cliente se conecta com você e você está cobrando um valor, qual que é? Se você e um outro profissional do mesmo nicho, da mesma área, para fazer o mesmo serviço, cobrar o mesmo valor, com quem o cliente vai fechar? Com quem ele se conectar mais. Então, é um pilar que você tem que trabalhar muito no seu escritório. E aqui eu faço mais um adendo também. Nós somos treinados para identificar o diferente. O igual nos confunde. Imagina se todo mundo fosse igual, que chatice seria. E o que eu quero trazer e falar aqui sobre esse ponto com vocês? Você tem que, quando você conhece o seu mercado, quando você conhece o nicho que você atua, quando você confia no seu produto, você começa a trazer elementos ali que, além de criar uma conexão e uma diferenciação, vão fixar na cabeça do seu cliente. Eu trouxe aqui 2 exemplos clássicos para vocês de fotos de ensaio profissionais que eu fiz, tá? Na questão do desenvolvimento, tanto da minha marca pessoal quanto da minha marca do escritório. E eu trouxe alguns elementos aqui só para exemplificar para vocês. Na primeira foto, se você analisar, eu trouxe ali várias revistas, estou sentada em cima da mesa. O que essa foto transmite para você? Depois vocês podem comentar aqui que eu quero ler também nos comentários. Mas a ideia dos elementos que eu trouxe foi por quê? Foi porque quem realmente trabalha com moda, gosta de revista, está antenado ali nas principais tendências, estão frequentando eventos de moda. A questão do fashion law, para ficar evidente que eu sou especialista naquela área. O fato de eu estar sentada ali na mesa traz que eu sou uma advogada tradicional ou que eu sou uma advogada um pouco mais moderna. Aqui na outra foto, né, eu trouxe esse ensaio, ele repercutiu bastante na época, a questão do chapéu, foi um dos elementos. Quando você fala de uma advogada, você espera que ela faça um ensaio com um chapéu, né? Claro que não sou uma advogada de tribunal. Vocês estão entendendo como que o modelo de negócio reflete no meu posicionamento, reflete até nos ensaios profissionais que eu faço. Por quê? Porque aqui você precisa começar realmente intencional na construção da sua marca, na construção do seu escritório. Espero que tenha ficado claro para vocês. Mas saindo um pouquinho aqui da minha história, eu trouxe também um elemento aqui para vocês visualizarem na prática, quando a gente desenvolve marcas, como que ela atinge públicos distintos. Trouxe 2 cafeterias que eu sou apaixonada, a Starbucks e o The Coffee, não sei se vocês conhecem ambas, né? Ambas são franquias, ambas têm várias unidades.
A Starbucks é pioneira, né, nesse segmento, a gente sabe, mas o que que a Starbucks prega? Elas pregam um estilo de vida, ela prega ali quando que um pertencimento, você tem o seu nome anotado num copo para te aproximar. Quando você entra nessa cafeteria, normalmente as luzes são mais baixas, tem tomadas espalhadas, porque qual que é o público-alvo dela? São empresários e vendedores que estão ali na correria do dia a dia, que querem tomar um café e fazer uma call, que querem tomar um café e terminar de redigir um contrato. Eu já cansei de trabalhar na Starbucks, eu sou a persona deles, eu brinco, mas a questão é o quê? Eles usam alguns tons terrosos ali na marca deles. Quando você olha para uma sereia, o que uma sereia remete a um copo de café? Por quê? Porque eles trabalharam muito a questão do desenvolvimento da marca deles, o branding da marca é muito forte. Se vocês pararem para analisar, todos os cases, quando vão trazerem exemplos de marcas, grandes marcas mundialmente conhecidas, eles trazem da Starbucks. Por quê? Porque eles têm realmente um posicionamento forte. Isso quer dizer que se eu for abrir uma cafeteria, eu tenho que abrir igual a Starbucks? Não. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês do The Coffee, que foi uma cafeteria que, apesar de ter alguns elementos semelhantes à da Starbucks, eles não são idênticos. Primeiro que eles pregam o quê? Eles pregam os minimalismos. Se você pegar o copo deles, tem ali toda uma questão escrita em japonês, porque tem uma conexão com o Japão, a história da empresa. São cafeterias bem pequenas, normalmente de até 45 metros quadrados. São cafés para viagens. A ideia não é que você vá trabalhar de um The Coffee. A questão é que você esteja na rua, passe, pegue o seu café e vai para o seu escritório. Vocês estão vendo como que são segmentos idênticos, mas o modelo de negócio são completamente diferentes? Eles usam tons cleans, ao contrário da Starbucks, que usa ali muita questão dos, já entrando um pouquinho em arquétipos aqui, a questão do explorador. Aqui no The Coffee eles usam um tom clean. Por quê? Porque eles pregam o minimalismo. Como que eles iriam pregar o minimalismo e ter um copo colorido, criativo? Vocês estão entendendo? O sistema deles é super moderno e automatizado. Se você quiser, raramente você consegue comprar um café com dinheiro. Por quê? Porque é tudo através do token. Então, assim, a questão que a gente precisa entender é que os modelos de negócios, eles precisam fazer sentido para vocês. E quando você começa a desenvolver a sua marca, você vai, assim, analisar segmentos diversos, né? Vamos supor que, tá analisando, vamos supor que quando o The Coffee foi abrir a cafeteria, se ele fizesse um idêntico à Starbucks, primeiro que legalmente já seria inviável, né? Ele não poderia fazer, porque já tem vários elementos da Starbucks que estão, tipo, o trade dress, o conjunto de imagem, a questão da marca, o logo, não podem ser utilizadas, por quê? Porque eles já fizeram toda essa parte jurídica da exploração ali, de realmente tornar a marca deles únicas, mas, ao mesmo tempo, se você analisar, o que, que eles têm de semelhante? Ambos vendem café. Então, se eu quero abrir uma cafeteria, ele foi e analisou uma cafeteria pioneira. A questão também do copo. Se você parar para analisar, ambos têm o copo. Apesar do design ser diferente, a proposta é a mesma. São copos para viagem, são bebidas quentes e geladas, bebidas à base de leite, bebidas à base de água tônica, de café, realmente. Então, assim, vocês estão entendendo a questão de quanto que você tem que analisar o seu diferencial de negócio vai estar muito atrelado ao desenvolvimento do branding, da sua marca. Futuramente nós teremos uma edclass só sobre esse tema, porque assim, eu confesso para vocês que eu sou apaixonada, mas eu queria trazer nessa aula aqui como que vocês podem começar realmente a construir isso, a pensar na diferenciação. Quando vamos supor que você seja um advogado do direito da moda, você vai fazer um ensaio idêntico ao meu? Não, você tem que fazer um ensaio que reflita a sua identidade, porque o cliente vai se conectar com você. Às vezes, que nem eu citei anteriormente, a gente pode cobrar o mesmo valor, entretanto, o cliente vai se conectar. Ai, mas Mariana, ele vai conectar porque eu estava com o chapéu. Não, é que não é só esse elemento isolado. São uma série de elementos que fazem ali o cliente tomar a decisão final numa escolha. E conforme eu estou falando aqui para vocês, eu não quero que vocês tenham um modelo de negócio que seja só questão do preço, porque cliente que vem por preço vai por preço também. Então, por isso que nós estamos falando minuciosamente como que você vai definir o modelo de negócio da sua advocacia para se tornar um diferencial e fazer sentido para a sua trajetória. E por fim, eu trouxe aqui para vocês, né, um tema também, que é o quê? Qual será a sua esteira de serviço? Por que que eu estou falando isso aqui para vocês? É muito interessante quando a gente trata de modelo de negócios, atrelar serviços. E aqui nós temos 3 tipos de esteiras que é muito interessante e eu quero conversar com vocês. Existe a esteira de serviços, que são serviços à parte. Então, assim, quando você... que é o mais comum da advocacia? Que são aqui, eu sei fazer contrato, eu sei fazer registro de marcas, eu sei fazer
ingressar como um requerimento de um benefício, eu sei fazer um planejamento previdenciário, eu sei fazer um mandado de segurança, e você vai colocar ali e você acaba criando o seu portfólio de serviço com base no que você sabe. Esse aqui a gente sabe que é um dos modelos mais comuns na advocacia de esteira, só que ele tem um pequeno problema. Quando a gente tem um modelo de negócio redondo, que eu falo assim, a ideia é que você possa vender mais de uma vez para um cliente. Então, você tem que ter uma esteira estratégica. Mariana, qual que é a diferença de esteira também para escada? Eu já vi muita gente falar escada de serviços. Quando a gente fala escada, às vezes é o serviço tradicional. Então, é aquele caso que o cliente vai contratar serviços pontuais e cada vez ele vai subir um degrauzinho. Por exemplo, na advocacia previdenciária. O cliente faz uma consultoria comigo para saber se ele pode aposentar. Dentro da consultoria, eu analiso o documento dele, converso com ele e aí ofereço um planejamento. Vocês entenderam que ele sobe um degrau? Depois do planejamento, quando ele completar os requisitos, ali ficou evidente que ele vai ter direito à aposentadoria pela regra X, ele vai ingressar com o pedido. Quando ele vai ingressar com o pedido, ele deu mais um passo. Quando a gente fala dessa escada de serviço, é interessante você ver que às vezes você conseguiu oferecer mais de um serviço para o mesmo cliente. Nesse exemplo que eu citei aqui para vocês, a gente consegue vender para o mesmo cliente 3 vezes. E isso aumenta o LTV, que é o quê? Nada mais é do quanto que o cliente vai continuar te trazendo ali serviços ao mesmo tempo, um lucro, né? O contato, o período que o cliente tem, você tem com o cliente. E esse modelo de escadas é muito mais interessante do que a esteira aleatória que eu citei primeiramente aqui para vocês, justamente pelo fato de que é muito mais fácil, quando você presta um serviço de qualidade, você vender novamente para um cliente do que você trazer um cliente novo. Além de ser fácil, já foi cientificamente comprovado que os custos para você revender um produto para um cliente é muito menor do que para você ter um cliente novo para a sua base. Então, existem esses 2 tipos de esteira. E tem o terceiro tipo de esteira também, que é um dos que eu acho, assim, sensacionais, que é o quê? O seu cliente não precisa estar no primeiro degrau para chegar no último, tá? Ele pode, são serviços que às vezes ele vai ter no decorrer. E aqui, mais uma vez, eu falo para vocês que a sacada está no quê? De você se especializar num nicho. Vou trazer para a questão do registro de marca. Ah, o cliente precisa registrar uma marca. Ao mesmo tempo, o cliente precisa abrir um CNPJ para aquela nova marca. Então, a gente oferece ali o contrato social, o registro de marca, depois o contrato social, aí depois ele já tem um sócio, a gente já oferece um acordo de sócio. Vocês estão entendendo como que, por mais que a empresa vai abrir um segmento da moda, ele veio para registrar uma marca com a gente já analisou. Aí eu já posso fazer parceria com um advogado tributarista para fazer um planejamento, qual será o melhor planejamento tributário para ele ali, o sistema, se ele vai ser do simples, se ele vai ser do lucro presumido. Além da questão tributária, a gente pode pensar também na questão de um planejamento até previdenciário. Vamos supor, esse sócio dessa empresa vai estar próximo de se aposentar, a gente já vende. Vocês estão entendendo como que os serviços vão se complementando ali? E assim, ele não procurou o escritório para uma coisa, né? Ele procurou o escritório numa demanda pontual, mas a gente começa a suprir toda a necessidade daquele cliente. E aqui eu quero fazer um adendo para vocês, que quando a gente fala sobre isso, não é necessariamente também você ficar fazendo todas a demanda. Vamos supor assim, que nem eu citei para vocês. Eu sou especialista em propriedade intelectual e em empresarial. Então, eu tenho uma noção de societário e uma noção de propriedade intelectual. Se vem uma demanda criminal, eu não vou sentar lá, estudar e passar horas oferecendo. Só que, se o cliente está com aquela demanda e a gente sabe que pode ter um resultado satisfatório, é muito interessante que a gente ofereça aquela demanda dentro do meu modelo de negócio, por mais que não seja um serviço que a gente sempre tem ali. Mas aqui também já entra a questão de parcerias, a questão também de direcionamento, e isso eu prometo para vocês em trazer numa próxima EdClass. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado da nossa segunda EdClass, e eu finalizo aqui mais uma vez de que nada é construído do dia para a noite. Respeite o seu processo, mas que você saiba seguir um passo a passo. Então, revisando aqui o que nós conversamos hoje, é muito interessante que você comece a pensar o que te levou a empreender. Você quer empreender porque você se inspirou numa pessoa? Você quer empreender porque você teve uma demanda muito pontual na sua família? Ou então você quer empreender porque você teve uma experiência legal no escritório e aquilo despertou o seu interesse? Você definiu o seu tipo de empreendedor. Mariana, quer dizer que eu aciono um e desclassifico os outros? Nem sempre, tá? E aí você vai começar a desenhar um modelo de negócio em cima disso. Ok, eu sei que eu quero empreender porque meu pai teve uma demanda naquela área e eu não quero que a minha família passe pelo que eu passei. Por exemplo, você vai fazer esse diagnóstico, então, analisar muito bem o que você quer para a sua vida. Tem uma frase que eu amo, que é da Zora Viana, que ela fala que primeiro
a gente escolhe a vida que a gente quer e depois a carreira que cabe nela. E no direito a gente consegue elencar muito bem isso, porque não é qualquer profissão que a gente consegue adequar para a nossa realidade, para a nossa vida. E quando você entende isso, pessoal, eu falo assim que é um divisor de águas. Então você vai começar a empreender no direito para ter mais liberdade financeira, liberdade geográfica, você vai começar a pensar no seu modelo de negócio, você vai escolher uma área de atuação, você vai analisar negócios complementares ali que já existem no mercado, de uma advocacia digital, ou então você vai começar a analisar negócio de uma advocacia previdenciária, de uma advocacia criminal, você vai escolher o seu nicho de atuação e depois você vai começar, para fechar com chave de ouro ali, desenvolver a sua esteira. Quais serviços serão oferecidos dentro do seu escritório, que estarão nos seus portfólios, quais serviços podem ser subsidiários, os serviços que vocês terão parceria com outros escritórios, e tudo isso faz parte de um bom modelo de negócio. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e espero vocês na próxima quarta-feira, ao meio-dia.